deve estar chegando aí. Então o que a gente faz? A gente vai começar a mandar o link pro João aí de novo. Ele deve estar chegando daqui a pouco. Geralmente o que a gente faz? A gente faz em ordem alfabética. Então o que a gente faz? Vai ser o Diego, depois Jonathan, depois Josemar. Se o João chegar antes do Josemar, assume. Qual que é a ideia, gente? O nosso Hangout de hoje vai falar um pouco sobre comunidade. Tá? Então, a gente vai explicar um pouco o que é uma comunidade, o que é uma comunidade open source, tá? E com isso a gente queria que cada pessoa, cada um dos participantes, primeiro contasse um pouco seu envolvimento com Linux, o que fez, o que não fez, qual a sua profissão, trabalha em quê, onde mora, contasse um pouco do histórico e falasse um pouquinho sobre a parte de comunidade, né? Como é que se encaixa, se tem alguma comunidade, se está em alguma comunidade. Então poderia começar com o Diego, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, boa noite, meu nome é Diego Neves, eu sou de Minas Gerais, mas estou morando em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu trabalho na Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que é dentro da usina de Itaipu, é uma fundação sem fins lucrativos que visa promover o desenvolvimento territorial na região oeste do Paraná. O Parque Tecnológico de Itaipu é onde acontece anualmente a Latinoe, que é a Conferência Latino-Americana de Software Livre. A gente aconteceu esse ano a 12ª edição. Já estamos preparando a organização lá para o ano que vem. E, além de trabalhar na fundação, eu sou usuário Debian, utilizo desde 2000 e alguns quebradinhos, e é isso. Legal. Você trabalha lá e você faz o que exatamente lá? Eu sou analista de suporte técnico e sysadmin. Então a gente cuida da parte de servidores, a parte de rede, roteamento, firewall, rede wireless, criação de usuários no domínio, e-mail e tudo mais. Só para ter uma ideia, quantas pessoas mais ou menos trabalham contigo lá, mais ou menos? A equipe de infraestruturas de redes são em torno de 9 pessoas, aí só que a equipe de TI inteira são 35 pessoas. Bastante, gente. Tem uma média de 5.000 usuários conectados na rede wireless, por exemplo. Entendi. Por exemplo, quantos servidores mais ou menos vocês têm, assim, por alto, assim? Em média, a última contagem que a gente fez foi algo em torno de 305, 310 servidores. Caramba. Tá. Todos virtualizados? É físico? Como é que funciona? 90% virtualizado, pequena parte são máquinas físicas, sem virtualização, e digamos que 95% ou mais são servidores Linux. Tá. O que esses servidores não evoluídos fazem? Geralmente são algumas máquinas que a gente preferiu não virtualizar para... Ah tá, você está falando das máquinas... O Windows. O Windows, elas têm alguma serventia ainda? Por que elas não migraram ainda para Linux? São algumas máquinas específicas que a gente tem por causa de alguma parte específica do RP ou alguma coisa assim que ainda precisa do Windows. Entendi, tá. Mas é contra a vontade da equipe, não é... Se pudesse, arrancava tudo. Vocês têm planos ainda para mudar, então, para Linux? Com certeza. Tá, porque aí quando chegar a 100%, vocês vão botar a plaquinha 100% de servidores Linux. Mas, por exemplo, toda a parte de autenticação de domínio, servidores de e-mail, servidores de arquivo, já é tudo 100%, servidor de banco de dados, é praticamente 100% livre. Bacana, muito legal. Assim, me diz assim, só um exemplo de uma coisa que você acha que as pessoas falam assim, não dá para fazer isso no Linux, ou é muito pesado, o Linux não vai aguentar. Me dá um exemplo de uma ou outra aplicação que vocês tenham colocado lá que possa ser considerada, entre aspas, um case. Toda a nossa parte de firewall é feita com Linux, e a gente tem uma quantidade grande de usuários para... O pessoal diz que é loucura conseguir fazer isso manualmente lá com iptables e roda 100%. A parte de servidores web, a gente tem
todos os servidores com Linux, com aplicações de grande porte. A parte, por exemplo, de abertura de chamado, tickets e tudo mais, de todos os setores da fundação com gLPI em cima de servidor HTTPD. É coisa de realmente grande porte. Muito legal. Bom saber disso. Agora, terminando essa parte profissional, vamos passar para a parte de comunidade. Como é que você começou com Linux, no Debian em 2000 e pouco, e como é que foi essa questão da comunidade para você? Você já se envolveu, se não se envolveu, você participa de algum evento, não participa? Me explica um pouco essa parte, por favor. Eu já dei palestra em alguns eventos, como a Latinweb, que é aqui em Foz, no FISLI, no Fórum Goiano de Software Livre, no Fórum da Revista Espírito Livre, lá com o João, lá no Espírito Santo, quando eu morava lá em Minas. E a gente organizava lá também o Encontro Mineiro de Software Livre, que a gente organizou lá em 2012, que foi um evento que a gente levou palestrantes do país inteiro para a cidade de Teoflotone, lá no nordeste de Minas Gerais, lá, que é uma cidade pequena que nunca tinha ouvido falar tanto assim de foco em software livre, de evento, de comunidade, e a gente conseguiu levar para lá, e hoje o pessoal vem em 3 ônibus para Foz do Iguaçu para assistir a Latinoé, 1.900 quilômetros todo ano, ida a 1.900 volta para poder assistir os 3 dias da Latinoé, graças a essa sementinha que a gente plantou lá em 2012 com o evento. Muito legal, parabéns. Das palestras que você já fez, qual que é a sua maior especialidade? Geralmente quando você faz palestra, assim, o que você está mais focado hoje em dia? As minhas últimas palestras esse ano foram voltadas para ambiente em Debian. Fiz uma palestra básica explicando sobre o sistema operacional em si, como começou, como é o desenvolvimento dele, os sistemas derivados dele. E a parte de segurança em servidores Debian, que acho que todo mundo que é da área de TI faz uns freelancer por fora aí, tem um servidor montado lá em algum lugar, ou hospeda algum sitezinho, e aí eu mostrei na palestra o que eu utilizo nos meus servidores pessoais e alguma coisa que a gente utiliza na fundação para manter a segurança desses equipamentos. Chamado hardening, não é isso? Também, mas tinha mais a parte de auditoria de logs, auditoria de arquivos de configuração, anti-rootkit, parte de firewall, por aí vai. Bacana. Tranquilo. Depois a gente vai voltar um pouco contigo. Jonathan, agora é você, se apresenta, fala o que você faz, conhece Linux desde quando, essas coisas. Bom, boa noite aí pra galera que está acompanhando. Eu sou o Jonathan, eu trabalho com treinamentos, trabalho numa empresa de treinamentos de tecnologia, de TI, e outros treinamentos, enfim, a empresa é mais ampla, e divido o meu tempo também trabalhando com o GeoLinux, o blog, e o canal também. Então, por conta disso, até essa questão de comunidade é bastante relevante para mim. É basicamente o resumo das minhas atividades no meio Linux, digamos assim. A maior parte dos cursos que eu dou é voltado para hardware, são cursos desde coisas simples. Eu trabalho com todo tipo de usuário, desde usuário iniciante, de computador mesmo, crianças, até idosos, passando por manutenção de computadores, rede, design, o negócio é bem variado. Me diz uma coisa, por que você começou o GeoLinux? Assim, que você teve essa ideia? Cara, eu comecei no Linux especificamente em 2009, no começo de 2010 por aí. O GeoLinux nasceu mais ou menos nessa época também, como uma iniciativa de eu simplesmente anotar as dicas em algum lugar que eu pudesse acessar com facilidade, numa linguagem que fosse fácil para eu entender novamente. Eu pesquisava e ia escrevendo. Entendi. Me diz uma coisa, qual foi assim, o que aconteceu mais, o que você acha que é maior
maior ganho que você teve já com o Duolingo, assim, que você achou uma coisa que você se orgulha mais? Eu acho que uma coisa que eu sempre procurei fazer, principalmente nos últimos anos, o Duolingo já tem 5 anos praticamente, é criar uma comunidade mais tolerante do que eu encontrei quando eu comecei. Que aceitam melhor as diferenças entre os gostos de cada um, sabe? É uma coisa que infelizmente ainda acontece, né? Bacana. Me fala alguns números aí do Duolingo aí pra gente, por favor. Números, bom, ele tem cerca de 1,5 milhão de acessos mensais, mais ou menos. O canal é mais recente, assim, é um empreendimento mais recente. Tem quase 2 anos, praticamente, também. Atualmente está com quase 40 mil inscritos. E também beira aí uns 280 mil visualizações mensais. E tentou inovar, né? Era uma coisa que estava faltando. O canal foi meio que começado, o start que foi dado nele foi por causa do lançamento da Valve com os jogos para Linux, com a Steam, né? Não tinha nenhum canal que fizesse gameplays ou mostrasse jogos que fossem nativos de Linux. Então, a gente começou e hoje, agora você já vê mais gente trabalhando com esse tipo de coisa, né? Legal. E Linux roda jogo? Parece que roda, né, velho? Quem quiser conhecer lá, dá uma passada no canal lá que vai ver vários. Legal, bacana. Roda até Tux Race, Tux Kart. Bacana. Fala aí, ó, é só procurar Duolingo na internet, é isso? É isso aí, procura Duolingo lá no Google que você vai achar bastante coisa. Entendi. Vamos lá. Vou passar um pouquinho pro Josemar, tá? Josemar, se puder se apresentar, falar o que faz, desde quando usa Linux e tal. Bom, para quem não me conhece, eu sou aqui de Cascavel, no Paraná. Trabalho com Linux desde 1997. Comecei lá sofrendo com Slacker a primeira vez na vida, né? E depois tô como instrutor de informática na Prefeitura Municipal de Cascavel há 8 anos já. E há 5 anos passei 5 anos coordenando o núcleo de tecnologia na educação, com formação dos professores da rede municipal no uso de tecnologia na escola. Atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Saúde, com formação também de servidores no uso do LibreOffice e outras ferramentas livres também, e uma introdução básica ao sistema operacional, né? Por enquanto, tenho que me virar e treinar o povo em usar o Windows lá ainda, mas se Deus quiser, a gente vai convencer a chefia a trocar para Linux no futuro próximo, né? Na educação, a gente já tem 70% dos computadores da rede totalmente em Linux. A maioria dos computadores é Linux na rede municipal, nas escolas, né? Nas unidades de saúde ainda temos alguma resistência a essa migração. Basicamente, profissionalmente, eu sou formado em pedagogia, não sou formado na área de sistemas. Trabalho com informática há bastante tempo, mas nunca me especializei, nunca fiz faculdade nessa área. Mas trabalho com formação nessa área há bastante tempo já. Desde 2010 eu comecei a participar de eventos na área de software livre. Atualmente já tem 6 anos já que eu estou indo na Latinoair, participando, já palestrei na Latinoair por uns 2 ou 3 anos também. Participo da comunidade Software Livre, sou membro da ASL, da Associação Software Livre. Tenho participado também do FISL, FreeSol, da Campus Party, na área do software livre também, palestrei nos últimos 2 anos, e já estou com uma palestra reservada também, uma oficina prática para o próximo ano, de servidor web, de instalação e configuração de uma nuvem, né, do OnCloud na máquina, uma oficina prática de 2 horas de duração na Campus Party 2016, já está agendado também, no dia 27 de janeiro de 2016, já tem até a data e a hora. E nos próximos dias a gente está começando a organização, já pensando no FreeSol no próximo ano. A gente tem organizado nos últimos 2 anos FreeSol aqui em Cascavel,
Foi a primeira vez que o evento aconteceu o ano passado, a gente conseguiu levar 220 pessoas para uma atividade a 8 quilômetros fora da cidade, num local bem isolado, assim. Um PTI lá, parecido com o PTI lá de Itaipu, mas numa proporção menor, que é o nosso parque tecnológico aqui de Cascavel. A gente levou uma galera de estudantes de várias instituições aqui da cidade para participar do FreeSol no ano passado, 220 participantes. Nesse ano a gente conseguiu levar 320 pessoas, num grupo com 10 palestras acontecendo lá durante o dia, né, um único dia de atividade, que é o FreeSol. A gente conseguiu levar ali 10 palestrantes e de alguns da nossa cidade mesmo, alguns vieram de fora, alguns vieram de Foz. O pessoal de Foz conhece o Cláudio Almeida, ele veio para cá também falar um pouquinho. O Eloir Rockenbach, lá de Porto Alegre, do Rio Grande, também veio fazer uma palestra sobre o Jabuti Edu. Várias atividades que a gente tem organizado nesse evento. Como comunidade, eu tenho procurado sempre expandir o software livre aqui na região, divulgando e fomentando o uso do software livre, principalmente no serviço público, que é o meu foco de trabalho, né? Eu trabalho com foco nessa área e formação dos profissionais dessa área, né? Bom, essa é a introdução básica aí sobre o que eu faço da vida. Entendi. Nesse campo aí na prefeitura, quantas pessoas trabalham contigo e quantas pessoas você treina mais ou menos por ano? Você tem ideia? Olha, eu trabalho até o ano passado, até julho desse ano, eu estava na Secretaria de Educação. Eu passei, dos 5 anos que eu passei lá, eu passei 3 anos sozinho. Nesses 3 anos passaram 1.700 profissionais pelo meu laboratório lá, na formação em Linux. Com formação de um curso básico, de introdutório ao Linux ali, para usuário. Lembrando sempre que os meus cursos são para usuários, não é para a parte de gestão de sistema. Então é para dar curso para professor que nunca sabia nem pegar no mouse, em muitos casos, né? Então esse é o público que eu trabalho. Informática básica, mas focada no software livre. Então foram 1.500 nos primeiros 3 anos, mais 1.000 no quarto e no quinto ano. Então foram 2.500 pessoas ali em 5 anos de trabalho no núcleo de tecnologia. Faz 3 meses que eu estou na Secretaria de Saúde e até o momento são 240 alunos já formados no uso de algumas ferramentas do LibreOffice, principalmente. A gente adotou aí, desde julho, a gente adotou em toda a rede municipal de saúde o uso do LibreOffice já para começar a dar uma introdução em software livre também lá, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai desmistificando que não dá para fazer no Linux, vai fazendo, daqui a pouquinho ele está fazendo no Linux e nem sabe que está no Linux, né? Então, para dar essa introdução ao Linux para o pessoal. Então, aí em 6 anos trabalhando com formação, em torno de quase 3.000 servidores da rede municipal passaram por treinamento comigo aqui na prefeitura, a um custo bem mais baixo do que se fosse contratar uma empresa para vir dar treinamento para cada um desses indivíduos dentro da rede municipal, né? O núcleo de tecnologia ele funciona num prédio da própria prefeitura, o laboratório foi montado com equipamentos que vieram do Ministério da Educação, então é um trabalho que a prefeitura teve um investimento muito baixo para conseguir fazer e a gente tem conseguido fazer o trabalho andar lá dessa forma, né? Usando software livre, que é o que importa mais, né? Legal. Então quer dizer que você salvou praticamente 3.000 almas, é isso? É mais ou menos 3.000 almas que começaram a ser introduzidas ao mundo, né? E detalhe, a gente teve um projeto que começamos no ano passado e foi o uso de netbooks educacionais. E a gente comprou netbook já com Linux instalado. E detalhe, foram distribuídos no final do ano passado, porque as crianças pegaram o equipamento, levaram embora, foram para casa, 4.300 computadores com Linux entregues para as crianças, né? Netbooks Mobo 5500, para quem conhece, é uma maquininha razoavelmente boa, né? Não é aquele do ProUca, é uma máquina decente, não é aquela maquininha básica, extremamente básica do ProUca, é uma máquina bem melhor, né? 2 GB de memória, 320 de HD, uma máquina comum, como todo mundo compra aí, um netbookzinho de 10 polegadas, com Linux. No caso, a gente mandou com Linux Mint instalado essas máquinas, ou com a versão que a Positivo nos enviou, que foi o Mandriva, né? A gente personalizou ele aqui, instalamos 4.600 jogos educativos nele e entregamos na mão das crianças. Durante o ano elas usaram, no final do ano, quando elas concluíram o 5º ano, elas saem da nossa rede e vai para o Estado, elas saíram com o equipamento já para poder continuar usando na continuação do estudo dela, né? Então, 4.000 crianças aí. Então, somado aí com os 3.000 da prefeitura, são 7.000 almas no caminho certo, né?
A salva de palmas. É o trabalho que nós fazemos aqui. Você falou que instalou 4.600 jogos, isso eu não entendi. São 4.600 máquinas com jogos, é isso? Cada máquina saiu da escola com 4.600 jogos educativos instalados dentro dela. Cada máquina? Cada máquina saiu instalado dentro dela 4.600 jogos educativos. E tem tanto jogo assim pro Linux educativo? Não são todos feitos no Linux e para Linux. A maioria são softwares que a gente mesmo desenvolve. Opa, acho que deu uma caída, Josemar, né? Eu acho. Acho que ele deu uma caída. Alô? Pessoal, vai perguntando aí que eu tô anotando, tá? Tô anotando todas as perguntas aí que vocês estão fazendo. Alô, Josemar? Acho que deu uma caída. Acho que deu uma caída aí. Aí. Opa, voltou. Voltou. Foi rápido o negócio. Tranquilo. Onde vocês pararam de me escutar? Nos 4.600 jogos, que eu fiquei impressionado. Ah, sei. Como eu estava dizendo, os 4.600 jogos, eles são jogos que a gente fez uma seleção de vários jogos educativos que a gente já tinha na nossa rede, nos laboratórios das escolas, e muitos deles foram criados pelos próprios instrutores das escolas. E muitos foram criados pela Secretaria de Educação no setor que a gente tem de desenvolvimento de jogos educativos. São jogos feitos em HTML5, que rodam em qualquer máquina, né? Então a gente tacou lá um servidorzinho web, lá uma pastezinha instalada na máquina, e um sitezinho web feito em Joomla, que a gente desenvolveu aqui no setor de informática da Secretaria, e aí a gente conseguiu colocar esses jogos rodando web em cada uma dessas máquinas, né? Além de outras plataformas que a gente conseguiu gratuitamente, ou em sua maioria são softwares livres mesmo, né? Com código-fonte aberto e tudo. Mas educacionais, existem muitos jogos para Linux, tá? Para usar na educação é uma das melhores ferramentas Linux, é mais até do que o Windows. Tem mais jogo educacional para Linux do que para Windows. Muito legal, muito legal. O pessoal vai perguntando aí, e a gente já está anotando todas as perguntas, tá? E o João já está entrando aí, se Deus quiser. O João do Espírito Livre, que é uma outra pessoa que também salva muitas vidas. Olha o João aí, falando do João, não vai morrer mais cedo. Ele tá no meu Face, mandando mensagem pedindo o link aqui. Alô, João? Acho que ele tá chegando aí. Ele tá chegando, tá chegando. João tá chegando aí. Chegado. E aí, João? Tranquilo? E aí, Correria, João? mas agora eu cheguei. Chegou, beleza, João. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo bom? Escuta a gente? Escutando. Vamos lá, João. Você chegou aí por último e a gente estava passando cada pessoa, nome, profissão, o que faz, desde quando conhece Linux, qual é o envolvimento com a comunidade. Então, agora é contigo aí. Comigo já? Já. Já chega, já? Tem que estar preparado. Chegou o papo já. Bom, então tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Bom, perfeito. Bom, meu nome é João Fernando, eu estou na comunidade Linux e software livre do modo geral já tem, sei lá, uns 15 anos aproximadamente. Uma das minhas primeiras experiências com Linux foi com o Paulo, que teve na minha cidade em que eu estudava muito tempo atrás. Eles estiveram lá prestando um serviço de consultoria. E naquela época a gente estava começando a pesquisar um pouquinho sobre o que era software livre, o que era Linux. A gente ficou meio maravilhado quando ele chegou com o net install do Debian e com um disquetezinho ele colocou o sistema todo para funcionar. Né? Então, desde então, venho de forma progressiva participar da comunidade. Nos últimos anos, com a revista Espírito Livre, que é o projeto mais evidente que a gente trabalha, mas temos a TV Espírito Livre, temos os nossos eventos também, né? Praticamente todas as nossas ações são colaborativas e comunitárias, então a galera participa, né?
de forma direta ou indireta, no caso da revista, por exemplo, enviando material, ajudando a revisar, ajudando a divulgar, né? A gente costuma dizer que a nossa redação online ela é toda virtual, porque nós não temos um escritório, né, onde existe uma equipe trabalhando, cada um, na verdade, está na sua casa, fazendo como pode o trabalho. Basicamente é isso. Gostaria de agradecer ao Paulo a oportunidade aí de ter convidado a gente para falar um pouquinho sobre isso. E é isso. Então, quer dizer, olha só, Josemar, vou te passar uma dica. Oi. Você pode salvar 7.000 pessoas, mas eu salvei uma que tá salvando outra, tá vendo? É isso aí. Por aí. Gente, eu tô velho. Que Mas eu já aconteceu falei foi isso assim. com o Paulo as outras vezes. O que aconteceu? Eu fui dar uma palestra em Caratinga, né? É isso? Exatamente. Caratinga. O João, você estava estudando ou não? Você Eu estava estudando, a gente estava começando a implementar o laboratório, mas na ocasião, assim, a gente estava ainda aprendendo, né? Meio que aprendendo com a mão na massa, né? E o Paulo foi convidado na época pelo Ulisses Leitão, se eu não me engano, para estar dentro da instituição fazendo, eu não sei como que foi feito isso na época, mas para nós nos foi apresentado que eles estariam ali dando apoio para a gente na parte de implementação dos laboratórios, né? Legal. E quer dizer, tô velho, hein? Tá velho. Velho. Pessoal, vai mandando as perguntas, tá? Queria voltar aqui na ordem aqui. Primeiro com o Diego. Diego, me explica assim, você acha que sem a comunidade o Linux ia se desenvolver? O que você acha em relação à comunidade? Assim? A comunidade hoje, ela é o que fez o Linux ser o que é hoje. Acho que as grandes empresas, elas só abraçaram o Linux porque viram que funciona e porque tinha uma comunidade que ela tinha de onde tirar recurso até para trabalho, para utilização, para beta tester. O pessoal é muito animado em testar as coisas, e se não fosse a comunidade, acho que as empresas, por exemplo, não teriam desenvolvido o que desenvolveram como software livre, os eventos não seriam tão legais como são, e as pessoas acho que seriam eternas prisioneiras aí dos softwares privados cheios de bugs e tudo mais. Entendi. Ô, Jonathan, você acha que sem a interação das pessoas, sem a internet, o Linux evoluiria? Quer dizer, ele chegaria onde chegou hoje? O que você acha? Eu acho que a comunidade se tem uma função primordial para o desenvolvimento de qualquer software, não só do Linux, mas qualquer outro. E a internet foi o catalisador, né? Foi através dela que eles conseguiram inicialmente lá difundir para a galera. Claro que hoje em dia a manutenção do kernel já não depende mais tanto da comunidade. Aí você vê o Linus Torvalds aí falando que 85% do kernel é concessão de empresas e o restante aí de colaboradores voluntários e coisas assim, né? Mas, sem dúvida, não teria chegado até onde chegou se não fosse a ajuda das pessoas que gostavam daquilo, que queriam aquilo não só para si, mas para os outros também, né? Entendi. Josemar, você acha assim, essa parte comunidade, o que você acha melhor nessa parte comunidade no Linux aqui? Quais são as características que você acha mais interessante assim numa comunidade? Cara, a troca de experiência, eu acho essencial. Entendi. Você acha que tem diferentes pessoas, diferentes níveis, vamos dizer assim, né? E o Josemar acho que caiu. Silêncio. João, complementa aí. O que você acha mais importante numa comunidade Linux, assim, em geral? Eu acho que, a priori, os membros da comunidade, assim como qualquer outra comunidade, tem que haver um certo nível de interação. As pessoas têm que estar se sentirem envolvidas com o processo. Eu acho que se os participantes da comunidade não se sentirem
parte, nenhuma comunidade vai para frente. Essa é a minha opinião, né? Acho que é o primeiro grande passo é esse. Eu acho que foi isso que fez o Linux ir para frente, foi isso que fez o Debian ir para frente, foi isso que grandes comunidades como LibreOffice, como o OpenSUSE e outras mais chegaram onde chegaram, né? Independentemente se tinham empresas ou não por trás, a parte da comunidade ela é relevante nesse sentido. As pessoas se sentem parte do processo. Gente. Entendi. Josimar, então tá falando a questão da troca de experiência, né, Josimar? Se quiser complementar, que você deu uma caída. Isso. Para mim, eu acho que a troca de experiência das comunidades é o primeiro passo que torna a parte do Linux ser tão interessante, né? Você não encontra isso com um software proprietário, uma comunidade que compartilhe código, que compartilhe ferramentas e que você possa estar colaborando também nesse desenvolvimento, né? Porque normalmente no software proprietário você pega o pacote pronto e acabou. Agora, na comunidade livre, na área de software livre, e você pode estar colaborando e também participando do processo de criação do software. Além de você poder estar compartilhando também e aprendendo sobre esse software através da comunidade, né? Então, acho que a troca de experiência é a primeira coisa, o compartilhamento é o que torna a comunidade de software livre tão forte e tão produtiva, né? Bacana. Vou começar a ler algumas perguntas do pessoal, tá? E ao mesmo tempo eu vou colocando algumas perguntas aqui no ar. Vamos lá. O Rafael perguntou para o Jonathan: o Linux serve como se fosse um FAQ para você ou para suas aulas? Ou não? Já serviu mais. Hoje em dia continua servindo, porque como eu falo muito de Linux nas minhas aulas, os alunos acabam perguntando muito onde faz isso, como faz aquilo, e felizmente eu tenho a maior parte das dúvidas que eles têm já documentado. Às vezes tutoriais bem extensos e detalhados, então eu consigo colocar para eles. Então, sem dúvida, para perguntas básicas, assim, como se faz, desde trocar o papel de parede até compilar um kernel, você acha lá. Então quer dizer, você nem dá mais aula, você chega e fala assim: abre meu YouTube que tá tudo lá, isso você faz? Acessa lá. Entendi. Foi uma coisa construída durante esses últimos anos aí. Claro que sempre tem coisa nova surgindo, né? Você tem informática, de uma maneira geral, já não é nada estável, né? Todo dia tem novidade. O mundo do software livre, então, é o dobro. Entendi. Legal. O Raul pergunta para o Diego: seu domínio tem base Linux? Sim, todo o meu site, os blogs, os que eu hospedo e tudo mais estão em servidores com Linux. Não, a parte de, acho que ele perguntou não só do domínio web, mas também o domínio Samba dele. Sim. Lá na fundação, a parte de autenticação é toda feita com o Samba 4. A gente utilizava o Samba 3 com o OpenLDAP e no final do ano passado a gente fez uma migração grande, todas as estações agora com o Samba 4. Fala pra mim, quantos desktops o Samba 4 está suportando atualmente? A gente tem em média uns 1.000 computadores. Entendi, tá legal. A gente tem 2 sites separados do mesmo domínio, com máquinas DC1, DC01, DC02 de um lado, 03, 04 de outro lado. É uma rede bem complexa e extensa. Entendi. Tá, tipo, tem uma. Cada site tem 2 servidores redundantes e um fica como se fosse master slave, é um site, é isso? Mais ou menos isso? Na verdade, todos eles ficam como master agora no Samba 4, ele imita bastante o Active Directory da Microsoft, que é uma das... Acho que a Microsoft fez 2 coisas boas. Uma foi o AD e a outra foi o Age of Empires. 2 coisas que a Microsoft fez que ela deveria se orgulhar. De resto, não... E o protocolo do AD, ele atende bem as poucas máquinas que a gente tem, servidores, desktops, que infelizmente ainda precisam utilizar Windows, eles estão no domínio. O Samba 4 implementa a parte de GPO. As máquinas Linux, elas entraram no domínio da mesma forma, sem problemas nenhum. A gente automatizou muita coisa na parte de Linux com o uso do Puppet, então foi bem tranquilo.
Bacana. A Poliana falou assim, pergunta pro Josimar o que ele acha da criançada invadindo os colégios. Como assim? Eu não entendi essa pergunta, não. Poliana, dá uma esclarecida na pergunta aí. Dá uma esclarecida na pergunta aí que eu não peguei, não. Vamos para a próxima. O Raul está perguntando para o Josemar. Josemar, é LibreOffice? Por que não OpenOffice? Qual a diferença entre LibreOffice e OpenOffice? O OpenOffice eu acho que foi transferido, sei lá, eu não entendi muito bem essa mudança de Open para LibreOffice, né? As últimas distribuições todas estão sendo tratadas em LibreOffice. Eu nem sei se o OpenOffice ainda está ativo. Tô por eu fora. acho que o OpenOffice ele ficou mais com a Fundação Apache. Foi um fork, né? Essa situação. Acho que por questões de licença, tá? A gente adota o LibreOffice aqui, né? Não adota o OpenOffice. Eu nem tenho mais acompanhado a continuidade do OpenOffice depois que eles, vamos dizer assim, dividiram, né? Entendi. Mais uma pergunta para você, Josemar. O Anderson está falando assim, jogo simples e bom é o Gcompris. Você conhece esse Gcompris? Você recomenda? Conheço, utilizo ele desde sempre na educação, né? Desde que chegou Linux nas escolas, a gente usa o Gcompris. Principalmente com as crianças de faixa etária um pouco menor, né? As crianças de quarto e quinto ano, elas já acham o jogo meio de criança. Então, com 9 anos, eles já acham o Gcompris jogo de criança. Eles já não se acham mais criança. Então, a gente procura pegar jogos que sejam um pouco mais complexos, né? Mas o Gcompris ele é muito bom para trabalhar, principalmente com criança da pré-escola até o 3º ano do ensino fundamental. Você consegue compartilhar essa tela aí para mostrar? O Gcompris não tenho nessa máquina aqui. Ah, tá. Mas ele é muito prático de jogar. Mas na internet, você procura lá gcompris.net, qualquer um consegue baixar ele e utilizar ele, né? É muito bom, é muito bom. Só que ele é bem simplório, vamos dizer assim, esteticamente falando, né? Ele é bem... Mas ele é o que mesmo? Explica pro pessoal o que esse jogo faz. O Gcompris ele é uma suíte de jogos educativos. Dentro dele você tem 116 jogos educativos de vários níveis. Ah, legal. Ele começa desde matemática básica, ali, introdução, soma, 2 mais 2, até letras de alfabetização e tudo mais. Né? E existem dezenas de outros jogos que a gente pode estar utilizando além do Gcompris, né? Mas o Gcompris é um jogo muito bom para criança, sim. Só que, por exemplo, se você for pensar que essa criança vai para o laboratório toda semana durante um ano, você não dá para usar o mesmo jogo toda a aula, né? Então você tem que selecionar muitos jogos para que você possa estar trabalhando com essas crianças. Né? Então por isso que o Gcompris só não resolve. Entendi. O Adriano está falando assim, João, parabéns pela revista, acompanha há muito tempo. E ele está perguntando como é que se dá o número de edições da revista Espírito Livre. Bom, o fato da revista ser construída exatamente de forma colaborativa e nem sempre nós temos a colaboração do mês, nós temos aí um quantitativo razoável de mês trabalhando com a própria demanda. Tá falhando um pouquinho o som, João. Tá falhando um pouquinho o som, repete. Opa, melhorou? Um pouquinho. Bom, o que vai acontecer é que as edições vão sendo lançadas conforme realmente existe mão de obra para nos ajudar. Para quem já trabalhou com diagramação, sabe que assim, o processo pode ser muito simples e ao mesmo tempo muito trabalhoso, né? Porque não é só diagramar. Então, antes do texto ser diagramado, ele tem que ser revisado por mais de um mês, por mais de uma pessoa, né, para só depois ser trabalhado a diagramação. Tem a parte de arte e estética, que também vem em conjunto aí. Então, assim, hoje, na semana passada, se eu não me engano, na semana passada não, anteontem, nós lançamos mais uma edição que estava para trás para ser lançada. Semana que vem temos outro lançamento também acontecendo. E são edições que, na verdade, já deveriam ter sido lançadas, mas exatamente por falta de trabalho, mão de obra mesmo, para fazer o processo do caminho. A gente sempre pede a colaboração que diz respeito não só em nível de material, mas também Tá um pouquinho ruim seu som, João. Tô falando aqui colado aqui no mic. Aqui. Beleza. Melhorou? Então, melhorou. Então vamos falar aqui com o menino Faz um apelo aí pra galera aí, quem puder ajudar. Como é que é? Como é que pode ajudar a revista aí? Fala aí pra mim, pessoal.
Bom, a princípio, o processo que mais demanda mão de obra, assim, no sentido trabalhoso, né, da palavra, seria realmente o processo de diagramação. Então, se tiver alguém aí interessado em ajudar a gente, né, mais colocando a mão na massa mesmo, não só escrevendo, mas trabalhando no desenvolvimento dela, a primeira coisa é o seguinte: entre em contato com a gente, porque todos os arquivos que nós temos das edições estão abertos. Então a primeira coisa que a gente faz é enviar para os colaboradores os arquivos abertos para ele ver como funciona, né? Em segundo lugar, a pessoa tem que ter um domínio mínimo aí de uma ferramenta chamada Scribus. É relativamente simples de se trabalhar, mas requer aí requer uma atenção para que o trabalho saia da forma que precisa sair, né? Mas fica aí o convite, quem tiver interesse em ajudar. Assim, a revista ela realmente é construída dessa forma. Hoje eu diria que é o seguinte: se tivéssemos mais diagramadores, teríamos mais lançamentos acontecendo regularmente. A gente tenta manter regularidade, mas realmente quem trabalha exclusivamente com colaboração e com a cooperação de comunidade sabe que 100% dependentes desse Zen é complicado. Então você está falando que mais do que eu mandar um artigo, que você precisa mais é de gente que diagrame a revista, é isso que você está falando? Exatamente. Tem mais texto parado, esperando diagramação, do que a diagramação acontecendo propriamente dita. Okay? Ou seja, para quem reclama aí que não tem trabalho no software livre, não sei programar, não sei fazer foto, não sei fazer imagem, o que pode fazer? Pode diagramar a revista. Diagramação. E não é só a minha que precisa desse tipo de colaboração, entendeu? A gente acabou de falar aí do LibreOffice. O LibreOffice também tem uma revista que também demanda esse tipo de trabalho. Então, assim, as pessoas, mas eu não sei programar, então eu não posso ajudar a comunidade. Pelo contrário. Eu não tô com cara de raiva não, tá, Ludmila? Vamos lá. O Rogério tá falando, Josimar é mais conhecido Espero ter respondido. Sim, respondeu. O Rogério falou, Josimar é mais conhecido como Jocitim. Não sei o que não conheço esse apelido, não. A Lia Marques perguntando assim, vou perguntar pro Jonathan, tá? Uma das vantagens do software livre é favorecer as necessidades das alterações dos usuários. Mas para alterá-los é preciso muito conhecimento, Jonathan? Cara, depende um pouco. Um pouco de conhecimento sempre é importante, né? Depende o quão você quer mudar o programa. Eu, por exemplo, já fiz algumas modificações para minha própria necessidade, que depois eu acabei compartilhando com a galera, por exemplo. Eu trabalho muito com um usuário que é iniciante, não só na informática, mas no Linux também. Então, aquela coisa mais simples, mais mastigada, assim, às vezes ajuda. E a última modificação que eu fiz, além de ter feito algumas remasterizações, assim, para minha utilização, e depois eu acabei distribuindo para quem quisesse usar, eu fiz o meu último projeto de modificação, é um projeto que a gente está chamando de PhotoGimp, que é uma modificação do GIMP para ele ficar com a aparência e os atalhos, as posições, os pincéis do Photoshop, para quem briga, né, essa questão de migrar. E basicamente o que foi feito ali foi uma alteração do layout do programa, foi modificação dos arquivos próprios dele, eu não reprogramei nada, eu simplesmente modifiquei e distribuí num pacotinho ali para o pessoal utilizar. Então, depende do programa, depende do quanto você quer mudar. Entendi. Você pode chegar e traduzir um programa, né? Se você sabe uma língua estrangeira, você pode traduzir para português. Você pode fazer isso? Com certeza, tem muitas distribuições também que precisam dessa ajuda ainda. A gente falou antes ali, acho que foi o Josimar que falou que tinha instalado no Linux Mint, nos netbooks. O Linux Mint era uma distribuição que não tinha tradução para o português do Brasil completamente até pouco tempo, não fosse a ajuda dos tradutores aí. E tinha um português de Portugal que misturava com o brasileiro e ficava aquela coisa de vez de ser arquivo era ficheiro, sabe, coisas assim. E agora está tudo 100% graças ao apoio dessa galera aí, graças à comunidade. Muito legal. Vamos lá. Próximo, eu vou falar pro Diego agora, tá?
A Lia Marques perguntou: por que os órgãos públicos só agora tentaram para a necessidade de se utilizar o software livre? Foi só agora ou já tem tempo? Ou Na foi e verdade, voltou? a lei do software livre ela já é antiga. Tentaram dar um gás no início, o governo começou a investir, fizeram portal do software público, mas essa parte de governo, o problema é que ninguém que está lá é fixo, então sai um diretor, sai um ministro com uma visão diferente, um secretário de uma prefeitura, por exemplo, com uma visão diferente do que o outro tinha, e ele prefere pagar e ter tudo Microsoft, por exemplo, do que investir regional, até por medo, por não conhecer o que é o software livre, o que é o Linux. Então, eu acho que essa é uma parte que a comunidade tem ajudado bastante, é a parte do governo, de estar junto do governo, de mostrar para os governantes as vantagens e até a parte do custo, que é melhor você, não que seja gratuito, mas é melhor você pagar uma consultoria local do que pagar um dinheiro para uma empresa externa dos Estados Unidos para poder prover um serviço que você não sabe se tem realmente, se está provendo que realmente diz que está, você não sabe o que está passando por baixo, e aí depois aquelas denúncias lá do Snowden, que todo mundo agora está sendo fiscalizado, eu acho que foi aí que o governo realmente viu a necessidade de pôr isso em produção de novo, de tirar da gaveta lá de baixo a pasta com o projeto e tentar dar uma atualizada nele. Entendi. Se o Jonathan puder complementar, parece que teve aquele negócio do Windows 10, não é isso? Que está monitorando? Ah, sim, foi uma coisa que teve bastante repercussão no canal lá, porque eu fiz um vídeo falando sobre isso. Enfim, o Windows 10 é aquela coisa, assim, para quem se importa com privacidade, é um péssimo negócio. Péssimo negócio, porque a própria Microsoft, depois de tantas acusações, porque muita gente fica naquela que é rumor, né? Mesmo vendo os laudos técnicos que você desligando as configurações de privacidade para ela não rastrear, mesmo assim ele continuava mandando informações, até que nesse mês a Microsoft chegou, olha, e disse, estamos rastreando mesmo, estamos espionando, não adianta desligar, que não vai parar, foda-se você, se você não gostou, e é isso aí. E a galera, o problema é que muita gente acaba usando porque dane-se, né? Não se importa, não tem a noção do quão isso pode ser prejudicial. O que eu tentei explicar para as pessoas é que, assim, você pode até não se importar com empresas rastreando seus dados, afinal de contas, a gente está aqui no Hangout, é Google, é Facebook, coisas assim, mas o problema maior que eu vejo na questão do Windows 10 é que essa montanha de dados que a Microsoft gera está justamente sentada na maior plataforma de vírus do mundo. E aí, né, fica suscetível ao ataque hacker. Então, não só a Microsoft, que podemos, digamos assim, vamos dar um voto de confiança, se a Microsoft não utilizasse seus dados para mal, quem garante que os hackers que invadem o sistema através dos trojans e tal não vão fazer? Entendi. Pode falar. Interromper, mas uma questão que eu sempre costumo bater na tecla é assim, Diego, se os Estados Unidos, a Microsoft, estiverem me fiscalizando, vai ver minha foto dos meus sanduíches, as minhas comidas, minhas cervejas aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e tudo mais. Agora, se o governo federal está utilizando uma coisa que sabe que está sendo monitorado, se empresas aí de pesquisa, institutos de pesquisa nacionais aí que utilizam sistemas aí que eles não é nem que não sabe que tem, mas que já está sabendo, já foi afirmado que fiscaliza mesmo, que está gravando log, que está gravando tudo, é vazão de conteúdo privado e sigiloso, que deveria ser sigiloso, né? A gente desenvolve coisa aí que aquele jeitinho brasileiro de tentar baratear os custos das coisas e tudo mais, e que acaba o projeto inteiro caindo na mão dos Estados Unidos ou das empresas por causa de um sistema operacional que está lá no básico da máquina. Exato, eu acho que a questão ali de se a pessoa quiser usar o Windows 10, digamos, no próprio PC, isso é uma questão pessoal. Ele escolhe o que ele quer usar e boa sorte. Mas em uma empresa é meio que uma questão fundamental você proteger
as informações que são de dentro da empresa. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Josemar. O Anderson perguntou. Colégio de software educativo. O que acha que precisa para o software livre ter uma presença maior nas escolas? Porque no Sul a Microsoft venceu muitas licitações e os notebooks distribuídos para os alunos ficaram com Windows. Seria necessário grandes empresas entrarem na briga ou a comunidade pode fazer algo? Na verdade, o principal problema, e isso é em todo serviço público, é formação. O problema é que, por exemplo, você tem um servidor público de carreira que nunca vai ser demitido lá dentro da sala de aula, um professor, e esse professor não é capacitado a usar Linux. E para ele também não é vantagem procurar formação na área de Linux. Então ele fica meio na dele, e se vier o Windows que ele já sabe usar, para ele tá bom. Então, para a formação desse professor é que tem que mudar. E aí entra outras coisas no meio do caminho, né? Essa formação não é priorizada para dar a formação para o professor. Eu vejo assim, na minha rede aqui, quando chegou Linux nas escolas em 2009, final de 2008, começou a chegar os programas do ProInf, os computadores do ProInf, era tudo Linux Educacional 3.0, a briga que foi, ninguém queria usar. Eu falo pelos próprios instrutores de informática da rede municipal aqui, que são as pessoas que trabalham no laboratório mais permanentemente, vamos dizer assim. Eu era um instrutor de informática que já conhecia Linux, para mim não fez diferença. Agora, para os outros 99%, fez toda a diferença. Chegou Linux e ele não sabia nem por onde começar a usar, né? E aí, o que aconteceu? A secretaria me chamou para trabalhar no núcleo com formação de Linux para os instrutores. E hoje, os instrutores da nossa rede não querem saber de Windows na rede de jeito nenhum. Eles não querem o Windows lá no laboratório mais, eles querem Linux. Por quê? Porque ele foi dado uma formação básica, foi dada uma informação intermediária e foi dada uma formação avançada para que eles pudessem usar Linux nas escolas. Então falta formação, na verdade. Então, por exemplo, o governo federal empurrou o Linux em todas as escolas pelo Programa Nacional de Informática e Educação, o PROINFO. As escolas não foram preparadas para isso pelos seus governos locais, que eram quem tinha a responsabilidade de dar treinamento para esses profissionais, né? É parte do processo, não sei se vocês conhecem o Programa Nacional de Informática e Educação, o PROINFO, que tem uma distribuição de responsabilidades. Então, o governo federal entra com equipamento, entra com material didático, e o governo local, o municipal, o estadual, tem que dar o treinamento para os funcionários. E é nesse ponto que o gargalo do Linux não foi para frente na rede pública, né? E aí, quando você pega um programa, por exemplo, eu vou pegar o nosso projeto de netbook educacional aqui. Quem definiu que seria Linux fomos nós, não foi a empresa. A empresa, para ela, tanto faz. A Positivo ganhou a nossa licitação aqui para fornecer o equipamento. Mas nós dissemos que queríamos Linux. Por quê? Porque a gente já conhecia e a gente tinha uma equipe dentro da rede que podia fazer essa capacitação, diferente de outros municípios. Ele não tem informação. Não tem gente nas prefeituras e nas secretarias que queiram dar essa formação para os profissionais. E aí ferrou, né? Se você não tiver formação, não tem nada. Esse é o principal problema do uso de Linux no serviço público. Na verdade, é formação. É o profissional que está lá na ponta, que se não for dado o curso de Linux para ele, ele não vai entrar no Linux, ele não vai querer Linux. Para ele, o Linux não serve, né? E aí o gestor, o secretário, o prefeito, olha e fala, pô, eu vou pôr Linux, ninguém vai querer usar, vai querer meter um cacete em mim aqui, vai querer me tocar daqui, eu vou preferir colocar o Windows. É assim que funciona. Na verdade, é do servidor público em geral, que muitas vezes não está afim de aprender a um novo sistema. Ele está tão acomodado na função dele que ele não quer aprender um novo sistema. Para engatar aí, continuando contigo, o Ederson perguntou, para melhores efeitos gráficos, o Tux Paint é uma boa pedida. Ele está no GCompris, correto? Certo. A máquina, o GCompris, ele tem bastante, ele tem, não precisa nem uma máquina muito potente para rodar ele, né? Ele roda em qualquer máquina, né? Mas é mais uma questão de faixa etária. Que faixa etária de aluno que você vai trabalhar? A faixa etária acima dos 9 anos eu já não recomendo o GCompris. Existem outros jogos educativos que você encontra na internet aí que dão conta da faixa etária de 9 anos a 10 anos por aí, que é tranquilo, né? Mas a faixa etária menor eu não recomendo mais, a maior eu não recomendo o GCompris. Eu recomendo ele de pré-escola até o 3º ano de ensino fundamental. Entendi. Pergunta pro Diego. O Gilson está perguntando, tem como manter um servidor em casa
tem como ter um site e um servidor em casa? O que você acha do ISP-config? Sim, tem como você manter um site, um servidor em casa. Não conheço o ISP-config, possivelmente algo parecido com o cPanel ou alguma coisa assim que você consegue achar em algumas revendas, mas eu acho que não vale a pena também manter um servidor em casa. A gente tem empresas aí que te locam máquinas virtuais, VPS e tudo mais, que você faria a mesma configuração que você faz no servidor, com um custo muito baixo, sem risco da sua internet cair, sem risco da sua energia elétrica cair, ou você gastar um valor muito alto de energia, porque é uma máquina que vai ficar ligada 24 horas, porque o site tem que estar online 24 horas, lá nesses data centers, tipo DigitalOcean, Amazon, você tem redundância de link, redundância de energia elétrica, alta disponibilidade de banda. Então, realmente eu acho que não vale a pena manter um servidor com um site em casa. Eu já tive, por exemplo, quando eu morava em Minas, eu tinha uma consultoria lá, e eu tinha um servidor em casa onde as máquinas dos meus clientes baixavam script de atualização, script de automação de alguns processos que eu fazia nos clientes que eram mensalistas, digamos assim, e eu utilizava. E antigamente, até para poder porta 80 e 443 do HTTP, HTTPS, por exemplo, a operadora dificilmente libera, são poucas as operadoras que liberam esse tipo de acesso, as portas mais baixas. Então, meio que procurar problema. Você vai ter, dificilmente, até que hoje é mais simples, mas você vai ter um site com, como é que eu vou dizer, com porta que não é inválida, que vai ter que fazer redirect lá, sabe, acho que não compensa, e não conheço realmente o ISP-config. Entendi. O Josemar tá mostrando um videozinho aí de um joguinho, como é que é? Esse é o G-Compris, Olha que legal. Esse é o G-Compris. Ele tem uma suite de jogos aqui dentro, de 100 e poucos jogos educativos, né? Que você pode pegar, por exemplo, aqui matemática, cálculo, multiplicação, aqui adição, por exemplo. Ó, tem vários jogos, né? Então você tem vários jogos educativos para trabalhar com a molecada ali. Muito legal, hein? Né? Tem vários jogos aqui bem bacanas aqui para trabalhar com a molecada, então é um jogo bem interessante. Mas aquilo que eu disse, é faixa etária, né? Dependendo da faixa etária, você vai trabalhar com um determinado jogo. Né? Legal. Jogo rápido aqui para o pessoal, cada um responder rapidinho. Raul perguntou, qual a distribuição de cada participante e por que da escolha? Jogo rápido. Vamos lá, começa com o Diego. Eu uso Debian desde muito tempo. Eu comecei com o Kurumin, que foi a primeira distribuição que eu peguei para poder utilizar, porque na época a gente tinha um computador em casa, só eu queria utilizar Linux, e era interessante eu poder utilizar um Live CD, fazer tudo que eu queria, e quando minha mãe fosse usar o computador, ela voltava para o Windows dela lá. E aí depois que o Kurumin começou a morrer, eu comecei a usar o Ubuntu, isso foi lá em 2007, 2006, por aí. E aí eu fiquei uns 4 ou 5 meses com o Ubuntu e fui pro Debian e estou no Debian até hoje. Eu instalei o Debian, a minha primeira versão no Debian 4, e eu ainda tenho uma máquina que já está com o Debian Testing, e ele foi dando upgrade de versão desde o lançamento do Debian 4.5, do 5.6, do 6.7, do 7.8 e agora com o Testing, que é o futuro do Debian 9. Eu acho interessantíssimo a estabilidade que a gente tem, a forma de manter os pacotes, sempre rodou bem nos meus equipamentos, nunca tive problema. Recomendo bastante. Legal. Próximo. Jonathan. Eu atualmente uso o Ubuntu, na verdade já fazem uns 3 anos que eu venho utilizando ele, já faço parte da comunidade Ubuntu Brasil aí também. Comecei com o Sabayon e passei por praticamente todas as mais populares e acabei estacionando na comodidade do Ubuntu. Eu uso porque eu acho que, para minha necessidade, para o tipo de público que eu atendo, ele seja a melhor opção. A distribuição mais equilibrada, assim, em todos os sentidos. É meio que pau para toda obra.
Legal. Próximo, João, né? Eu uso Raspbian no Raspberry e no desktop eu uso o Ubuntu com algumas modificações que eu fiz para evitar o peso do sistema com base no hardware que eu tenho. Então, basicamente pelos mesmos motivos do Jonathan, no desktop, exatamente por isso. Eu preciso de algumas ações que o desktop Ubuntu fornece, corto dele as coisas que eu não preciso, elimino uma série de coisas, não uso Unity. Na verdade, eu uso o LXDE. Né? É isso. E o Debian, né? No Raspbian. Entendi. E terminando, Josemar. Pra mim, Linux Mint, eu adoro Linux Mint, mas qualquer variante do Debian pra mim tá ótimo. Tranquilo. A Lia Marques está perguntando, verdade ou mentira? O Linux pega ou não pega vírus? Jonathan. Cara, esse é um assunto longo para se explicar e eu já fiz vídeos e posts extensos sobre o assunto. Resumidamente, pega vírus. Nada é impossível na informática. Agora, me apresente alguém que tenha pego. Entendi. Em teoria, sim, mas você nunca viu. Não, é possível pegar, a gente vê e tem notícias assim, mas como até o próprio Linus fala, a segurança em si, o fato de pegar ou não pegar vírus não é nem o ponto mais importante. E a velocidade com que o bug que fez com que o vírus fosse contraído e corrigido. Então, eventualmente no Linux você pode pegar vírus. Acredito que um usuário comum dificilmente vai pegar vírus, porque os vírus que a gente vê por aí, Heartbleed, teve um outro ransomware aí, eles normalmente vão atrás de grandes servidores e o usuário caseiro não tem um grande servidor em casa, não tem um data center aí. E esses vírus normalmente vão bater em cima justamente de falhas de segurança humana. O cara deu a senha de root ou deixou uma senha fraca ou alguma coisa do tipo assim. Então é realmente raro de ver no desktop de alguém. Um usuário comum, eu, na minha experiência, nunca vi até o momento. É tipo caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, tipo, o cara lá. Um negócio assim, tem gente que usa antivírus, tem gente que liga firewall, mas eu particularmente deixo o meu firewall ligado aí, não uso antivírus, há anos já, nunca tive problema, e assim vai, mas que é possível pegar né, afinal, é um computador que tem falhas como, é um sistema operacional e tem falhas como qualquer outro programa. Entendi. Uma pergunta para o Diego. O Jefferson está perguntando, para conhecer as distribuições, seria melhor instalar ou fazer virtualização? Para conhecer, você pode fazer virtualização, mas eu acho que aprender a usar mesmo, você tem que tirar tudo do computador e colocar o que você quer aprender. O pessoal tinha mania, não sei se ainda tem, de fazer, por exemplo, dual boot com Windows, e aí usava lá o Ubuntu com Windows, o Ubuntu dava um probleminha, corria para o Windows e ficava ali 6 meses com aquele Windows lá, sem nem tentar resolver o problema do Ubuntu. Hoje as máquinas, as distribuições atuais dificilmente dão um problema de você não conseguir utilizar, mas a galera que é mais antiga acho que lembra que você tinha mais a galera que costumava utilizar distribuição em versão de teste, tudo mais, costumava acontecer de quebrar algumas coisas. Você tem que dar uma pesquisada, e essa parte da pesquisada, quem tinha um dual boot reiniciava para poder pesquisar no outro sistema, abria o Orkut, abria o Facebook, ficava lá e já era resolver o problema. Então eu acho que aprender a utilizar mesmo é instalando na máquina. Mas conhecer, você pode conhecer com máquina virtual, com Live CD. Não tem... Legal. O Lucas está perguntando, vou perguntar isso para o Jonathan, tá? Se você viu que tem um vírus sequestrador do Linux, pede resgate para você acessar os arquivos. Sim, tá ligado nisso? Sim. Esse é o ransomware que eu tinha falado agora, a gente noticiou essa semana no blog de lá. Na verdade, parece que já saiu a correção para ele, eu vi em alguma lista de e-mail, não lembro assim. Parece que a Bitdefender encontrou uma solução para o problema, porque basicamente o que ele fazia era como é que eu posso dizer assim, o buraco do negócio, a falha de segurança, era a senha de root digitada em algum momento indevido.
Então, o administrador teria que dar autorização para o Trojan se instalar. Aí, uma vez instalado, ele criptografava os arquivos e só liberava esses arquivos depois que você pagasse um Bitcoin, que atualmente está em uns 1.400 reais, acho que é. É um valor até considerável. Daí, depois disso, ele liberaria. O nome do vírus, do Trojan, é linuxencoder.1, linux.encoder.1. E até onde eu sei, pelo menos o que tinham falado lá, parece que, apesar de ter afetado mais alguns servidores, a correção já saiu. Entendi. Bacana. O Edson está perguntando, eu vou perguntar isso para o João, tá? O sistema de saúde do Brasil deveria estar muito mais avançado em Linux, mas houve retrocesso no processo de migração. Ainda no primeiro mandato do Lula, a ordem era tudo, SUS, CIASUS e outros departamentos passar de DOS para Linux. Depois que o Lula voltou dos Estados Unidos, teve uma reunião com Bill Gates, a ordem mudou para passar e emular os sistemas rodados em DOS e mandar tudo como está, e mandar tudo como estava, ou seja, deixar tudo como estava, eu acho que foi isso. Tá ligado nisso, João? Sabendo disso? Não conheço essa história, não. Não sei se os colegas aí já ouviram essa história. Eu, pessoalmente, não ouvi. O que eu posso dizer a respeito de governo é o seguinte. Eu sei que o assunto já foi comentado, eu até acho que merece até um pouco mais de atenção. Não basta só vontade política para querer fazer com que o software livre funcione, né? Exatamente por isso que foi falado que parte das comunidades têm uma parcela nisso, parte das empresas têm uma parcela. Então eu acho o seguinte, o governo brasileiro, acho que... Fala mais perto do microfone. Mais perto? Pode falar. No passado nós tivemos oportunidades melhores, eu diria. Hoje, diante do que a gente tem visto, uma série de ações que começaram a ser feitas já estão sendo percebido editais cada vez mais frequentes de soluções que se assemelham às soluções proprietárias. Logo, quem vai ganhar o pregão é uma solução proprietária. Então, assim, cabe à sociedade, não cabe só às comunidades também, mas cabe à sociedade comunitária e fazer valer o seu direito. Acho que você tem que falar um pouco devagar, João. Devagar? Porque eu acho que está travando um pouco. Tá comendo? Agora, a respeito do que o colega falou, eu não tenho conhecimento. Os colegas aí têm? O pessoal tá ligado nisso aí, do SUS, que depois mudou, que o Edson perguntou? Eu não sabia particularmente, não sei vocês. Também. Tá. Vamos lá. Tá terminando as perguntas, tá, gente? Não sei se o pessoal já quer ir pra night, pra balada, ou se tá acabando mesmo a paciência de vocês com a gente. Mas a gente vai terminar, tá? O Rogério tá perguntando aqui, vou perguntar pro Josemar, tá? Como definir qual distro do Linux os serviços públicos devem usar? Um serviço público? Como definir qual distribuição usar? Cara, a mais intuitiva possível. Como definir essa distro vai depender de cada setor, né? Mas as distros mais acessíveis é possível, aquelas que sejam mais simples de acessar os aplicativos, os recursos possíveis, né? E não pensando em nível usuário profissional, eu estou pensando em nível usuário doméstico, mais parecido com o Windows possível, esteticamente falando. Não estou falando de uso interno, mas eu estou falando esteticamente o mais parecido com o Windows possível, né? Entendi. Não que seja o mais eficiente, não é isso. Mas é aquilo que vai ser mais fácil do usuário doméstico, aquele que nunca viu Linux na vida, usar. Isso eu penso assim pela experiência que eu tenho com todos os profissionais que passaram no núcleo de tecnologia. A maioria se espantou ao pegar o ambiente gráfico KDE com um menu parecido com o menu inicial ali. Eles gostaram bastante, acharam mais simples de trabalhar, né? As versões com o ambiente gráfico LXDE também. Na verdade, não é nem tanto a distro em si, é mais o ambiente gráfico utilizado que faz a diferença, né? Eu posso pegar um Slacker, mas que tem um ambiente gráfico atrativo, pronto, resolve o problema.
Não importa muito a distro em si, mas mais o ambiente gráfico que está sendo usado sobre essa distro, né? Eu, particularmente, acho os usuários domésticos, eles gostam bastante do ambiente gráfico KDE e do ambiente gráfico LXDE. Que são ambientes gráficos mais leves e mais parecidos com o ambiente gráfico do Windows. Mas a distro em si não faz muita diferença nessa situação, não. Mais o ambiente gráfico. O Raul tá perguntando pro João. João, qual é o nome da sua revista mesmo, do link? Fala-se pra eles aí. Revista Espírito Livre. O endereço é revista.espiritovlivre.org. Tá, então vou repetir, gente. Repetindo. Espírito Livre. Revista Espírito Livre. Isso. Só jogar no Google também, ou qualquer outra máquina de busca que você usar, que mole. Tá, o Lucas está perguntando, vou perguntar pro Jonathan. Jonathan, você já testou o Windows 10? O que achou? Na minha máquina não, mas eu já testei em alguns computadores, enfim, na empresa lá onde eu trabalho, o pessoal estava testando. E eu achei que eu estava mexendo no KDE, velho, pra ser sincero, KDE 5, tá? Só fui me tocar que era o Windows quando, né, tava desligando o computador que apareceu lá o desenho. Assim. Quando deu aquela tela azul, né? Tipo, tá meio que uma mistura de Windows 7 com Windows 8 em termos visuais. A funcionalidade, pra mim, não mudou nada. Muitas novidades que o pessoal andava babando aí, tipo, todas coisas que nós, que usamos Linux há anos, a gente tá acostumado faz tempo, porque... eu acho, se eu não me engano, acho que até eu fiz um vídeo mostrando isso. Tem até a barra que abre os programas embaixo e tal, igual o KDE. A textura da barra igual. A parte lateral que você puxa é igual do macOS. O menuzinho lembra um dos menus dos Kick Launchers lá do KDE também. Você tem a maneira com que ele apresenta os múltiplos desktops é igual ao do Linux Mint. Então, é uma mistura. É uma mistura. Para quem gosta de Windows, é mais do mesmo. Entendi. Tem um vídeo antigo, fator de 2007. Hashtag espião, né? Deixa o João falar que o áudio dele ficou bom agora. Fala aí. O áudio ficou bom? Mais ou menos, vamos lá. Aproveita não. Não, do Windows 10 é basicamente isso que o Jonathan falou. É uma compilação de uma série de recursos que nós já usamos faz tempo. Basicamente é isso. Se você for olhar esteticamente falando, quem já usa o Windows se estranhou com algumas atualizações, eu diria. Mas eu vi no Windows de vídeos, liberado. Tá muito ruim, tá muito ruim. O áudio tá ruim, cara. Mais ou menos, tem hora que sai, mas piorou. Mas tranquilo, vamos em frente. A Poliana tá perguntando pro Josimar se você já ouviu falar em Jammer. E teria como ele fazer com as crianças dele. Qual que é o programa? Jammer. J-A-M-M-E-R. Não conheço esse ainda, viu? Depois você poder passar o link aí no chat. Tá? Eu vou dar uma olhada nele. Tá, o Gilson tá perguntando, tem como ingressar no mundo dos data centers se o custo é muito elevado? Tá perguntando, vou perguntar pro Diego. Criar um data center para a empresa é um valor extremamente alto. A gente está passando por isso e foram alguns milhões gastos aí para poder colocar para funcionar. Agora, contratar máquinas em data centers já não está tão caro. Você consegue aí, agora que o dólar deu uma subida, mas você consegue máquinas aí a $5, a $10, que você consegue aí colocar alguns bons sites aí em WordPress, por exemplo, rodando simultaneamente. Entendi. O Jefferson está perguntando, Jonathan, qual a sua dica para novos usuários? E você já perguntou que seu nome significa dois Natãs? Dica para novos usuários. Bom, cara, depende muito do âmbito que você abordar, mas se é uma pessoa querendo conhecer o sistema que eu recomendo de cara para a pessoa ter o primeiro contato
tem o primeiro contato, depois você escolhe o que você quiser, é o Linux Mint. Não tem. Ele é, como o Josimar aí falou, que eles trabalham bastante. Eu também tive muito amparo no Linux Mint, então eu recomendo que dê uma olhada nesse sistema para quem não quer uma quebra de paradigma tão grande, para quem vem do Windows. Quem vem do Windows 7, do Windows 8, está acostumado com aquela barra embaixo, com o menu iniciar ali, com o Windows 10 também é assim agora, então usando o Linux Mint com Cinnamon, por exemplo, você vai ter um workflow do sistema muito semelhante. Quem não se importa tanto com uma quebra de paradigma, assim, quer experimentar uma interface gráfica diferente, pode ir do Ubuntu ou de Fedora, alguma coisa assim. Você vai conhecer um sistema que interage com você de uma maneira diferente e vai encontrar uma ampla comunidade que tem usuários iniciantes, porque isso é importante também, né? A pessoa que for iniciar em algum sistema, ela tem que ver que ela está no meio de outras pessoas que também estão iniciando, estão usando aquele sistema, sabe? Então, depois que ela se acostumar, que ela já souber o que ela quer da vida, aí pode migrar para uma distribuição um pouco mais, que exige um pouco mais de conhecimento para administrar, um caso de... Não que seja essa a escala, que tenha que acontecer isso, né? Mas se a pessoa quiser, para conhecer mais como o sistema funciona, ela parte para um Slackware, para um Arch Linux, para um Debian, enfim, né? Vai do gosto da pessoa. Mas acho que para começar, Ubuntu, Mint, se quiser partir para o lado do RPM, vai para o Fedora, é mais ou menos isso. E esse é seu canal, né, Jonathan? É o que tem dado certo para a maioria das pessoas que eu tenho colocado. Tem gente que ainda fica enchendo aí, que eu fico recomendando o Ubuntu e Mint para a galera, mas o pessoal não vê que depois de um tempo de Ubuntu e Mint, eles acabam migrando para outras distribuições. Às vezes os caras estão na mesma distribuição e estão discutindo. Esse é um problema sério da comunidade, né? O pessoal às vezes se odeia e trabalha junto. A Poliana está falando do Josimar. Jammer é um campeonato que você fabrica um jogo em 48 horas. É um evento mundial onde se lança um tema, você forma equipe, cria o card game, jogo de tabuleiro e também digital. Legal, hein? Eu não conhecia o termo Jammer, só esse. Legal. Eu também trabalho com o GCompres, Josimar, com alguns dos meus alunos aí. Eu vi que você falou que tem alguns games diferentes para uma faixa etária um pouco mais elevada, ali, 9 anos, 8 anos e tal. Quais são os jogos que você trabalha aí? Um dos jogos que eu trabalho aqui é o Luz do Saber, não sei se você conhece, ele é desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação lá do Ceará. É muito bom para trabalhar com as crianças maiores. E ele permite ter a possibilidade do próprio professor criar os jogos dentro da plataforma, então é bem interessante. E ele tem uma versão offline que você instala em qualquer Linux aí, você instala e roda tranquilamente. O código-fonte dele é aberto, está na internet para baixar. Você dá uma pesquisadinha, Luz do Saber. É muito bacana para trabalhar com crianças maiores. Dá para você trabalhar assim, aprofundar bem, tanto a alfabetização quanto crianças maiores. E também dá para trabalhar com a educação de jovens e adultos. Eles têm um pacote próprio para trabalhar com EJA, né, que também é um público da escola de alfabetização de EJA, né, de educação de jovens e adultos. Então é bem interessante também, o Luz do Saber. Dá uma pesquisada aí, você vai achar bem interessante. E também a gente trabalha com o TuxMat, né, para trabalhar matemática com a molecada. Eles adoram o TuxMat também, a molecada surta ali na navezinha, explodindo os asteroides lá. E a gente trabalha também com o Scratch, para as crianças de 4º e 5º ano. A gente trabalha um projeto aqui de ensino de programação para as crianças de 4º e 5º ano do ensino fundamental. Algumas das nossas crianças até a gente participou no ano passado do programa Esquenta lá da Regina Casé, na época que estava começando aquela novela lá do programador lá, eles chamaram as crianças para ir lá falar sobre, 2 alunos nossos para ir lá falar sobre os joguinhos que eles tinham criado no computador, né? O ensino de programação para criança foi um dos projetos que a gente recebeu até o Prêmio A Rede no ano passado por esse projeto. Então a molecada gosta bastante também desse software, né? Você e agora acha a gente está que produzindo a robótica educativa também com a molecada, então o pessoal está aproveitando bastante aqui. Isso aí pode ser o início para o cara virar um programador, você acha isso? Exatamente. Tem crianças que a partir do Scratch, a gente entrou no site do code.org lá, e as crianças que tiveram uma introdução à programação no Scratch, elas conseguiram concluir todos os níveis da introdução à programação lá do code.org. Se vocês olharem o code.org, tem
uma plataforma de ensino de programação bem avançada lá, cobra bastante do pessoal que está entrando na programação, né? E aí você pega a criança de 9 anos concluindo todos os módulos do Code.org lá, e crianças que tiveram uma introdução a partir do Scratch ali, então é bem interessante. Né? E a gente tem trabalhado agora com o Programa E, a gente tem usado a plataforma do Programa E também para trabalhar a programação com a molecada lá. Então, quarto e quinto ano a gente tem partido mais para esse nível, porque elas já passaram daquele nível do joguinho básico, ele não consegue. A partir do momento que o cara joga CS em casa, ele vai jogar G-Compris na escola, não vai rolar, né? Então, com 9 anos ali, a molecada já está jogando CS em casa. Eles não querem mais saber dos joguinhos básicos, eles querem jogos mais complexos. Então você tem que incentivar ela a querer coisas mais difíceis. Né? No G-Compris ele já se tornou muito básico. O Lucas está perguntando, Jonathan, o que você acha do Lubuntu? Eu iniciei nele e achei muito parecido com o do XP, o que me ajudou muito. Exato, é uma distribuição que tem o foco em ser muito leve. O ambiente LXDE em si, né, ele é bastante leve. E eles estão meio que um processo de migração. As últimas 3 versões, eles praticamente não alteraram o sistema, só fizeram alguns bug fixes aí, porque o LXDE, que é a interface dele, está em processo de migração para o LXQT. É uma junção do Razor QT, que é uma outra interface gráfica com esse intuito de ser leve, com o LXDE. É uma distribuição recomendadíssima para PCs antigos ou PCs fracos, netbooks, alguma coisa assim, porque ele consegue iniciar o sistema aí com 180 MB de RAM de boa. Legal. Vou perguntar para o Josimar. O Gilson Fonsantos está perguntando, e o jogo Risk? Risk? Pelo nome aqui eu não me vem nada à cabeça, mas vou dar uma pesquisada. Jogo de tabuleiro, né? Eu acho que sim. A Poliana está perguntando para você também se você conhece Code. Code? Pessoal, quando for passar aí, passa um link que aí facilita. Isso, vai ficar mais fácil. O Code.org, acho que é esse aqui que ela está falando. O Code.org, sim. A gente usa bastante eles para trabalhar a programação com a molecada ali. A partir do momento que a gente concluiu todos os módulos do Code Club Brasil, né? A gente concluiu todos os módulos, os 9 módulos lá, a gente parte para o Code.org. Não sei se você conhece. Seja bem. Entendi. Academy. Não sei nada sobre ele, mas achei muito bom. Mas aí vi o Bill fazendo propaganda desse site me deu uma certa alergia. Você conhece esse site, Khan Academy, João? Muito bom, muito bom. Viu? Khan Academy para trabalhar matemática, principalmente, é um dos melhores. E ele foi traduzido para o português agora, né? Você tem a Khan Academy em português, foi traduzido pela Fundação Lehman aqui no Brasil. Muito bom, recomendo sempre. Para as crianças do 6º ano em diante, é o melhor lugar para estudar sem professor. O Khan Academy, o Khan, na verdade, era um professor que morava nos Estados Unidos. Ele morava na costa leste e os sobrinhos dele na costa oeste. O fuso horário era muito grande e eles queriam ter aula com esse tio pela internet. E aí o Khan gravava as aulas e punha online para os sobrinhos assistirem quando acordassem de manhã. Quer dizer, à noite ele chegava... Quer dizer, onde é que ele estava? Ele era leste ou oeste? Não entendi. Ele estava no leste. Leste. A região de Nova York, isso. E aí ele gravava as aulas para os sobrinhos na parte do dia, que é o horário que ele tinha disponível, e quando girava o dia lá na costa oeste, lá da Califórnia, São Francisco ali, os sobrinhos assistiam as aulas pela internet, que o tio gravou. E aí começou a ter muita visualização e o pessoal... Acho que ele viu que valia a pena fazer o resto das aulas de matemática antes dos sobrinhos chegarem no nível que precisavam. Muito legal. Um processo que ele começou para ajudar a família dele. E tem ajudado uma galera a estudar. Quer dizer, começou com uma simples pessoa, um simples sobrinho e virou uma academia, vamos dizer assim, né? Isso quer dizer o seguinte, gente, a internet tem muito poder. O que a gente está fazendo agora tem muito poder. O que o Jonathan faz tem muito poder, o que o próprio João faz, a questão da revista dele, o Josimar presencialmente, o Diego na parte lá de suporte, né?
Mas a parte da internet, ela consegue mobilizar muita gente, né? Eu acho muito importante. Você acha assim, eu não vou mudar o mundo, eu não sei fazer muita coisa. Mas se você fizer uma coisa, um blog, um canal no YouTube, né, escrever artigo, ajudar algum programa, você já está fazendo essa parte, né? Você concorda com isso, João? Com certeza. Porque primeiro é por aí. E depois que a pessoa entrou, oportunidades apareceram. Quer dizer, na verdade, a internet ela serve para te conectar com as pessoas. Legal. Uma forma de colaboração que o pessoal, inclusive do Debian, sempre fala nas palestras, nas DebConfs, é que a melhor forma de colaborar hoje em dia, se você não é programador, é submetendo os bugs. Na hora que dá um problema, você abrir lá um chamado lá nos bugzilas da vida. A parte de tradução, para quem já tem um conhecimento aí na parte do sistema operacional e conhece de outra linguagem. E até escrever documentação. Tem muito pacote aí, muito programa que o programador é muito bom, mas ele não sabe escrever documentação, não teve tempo de escrever, e tem muito pacote aí que às vezes até nem entrou na distribuição por falta de documentação, por falta de páginas de manual e tudo mais. E a forma mais simples de começar a ajudar é participando das listas de discussões das distribuições, lá na parte de usuários, para poder tirar a dúvida de quem é iniciante, ver as dúvidas dos iniciantes, ver que você também teve essa dúvida, que você resolveu de tal forma, e que você pode mandar lá. O pessoal que está pedindo, ele está precisando de ajuda, ele não vai ficar chateado se você responder alguma coisa que ele não conseguiu entender, ele vai te perguntar mais até conseguir entender, e você vai ter uma forma de, se você resolveu de um jeito, a forma que você resolveu não ajudou o coleguinha lá, você vai acabar dando uma pesquisada, mesmo que por alto, para poder ver por que não resolveu, e vai acabar aprendendo um pouco mais. E se quer aprender um pouco de inglês, é participar de lista de discussão estrangeira. Você vai ver o pessoal escrevendo, vai ter dúvida. Acho que respondendo um e-mail por dia aí durante 6 meses, você consegue, usando o Google Tradutor, dicionário, você consegue em 6 meses aí melhorar bastante a proficiência em escrever em inglês. A Poliana está fazendo uma pergunta aqui, mas está incompleta, não tem como perguntar. Rogério, eu tenho um bug do Debian que dei a aptitude de auto-remove, quebrou meu sistema e o sistema de todos os meus vizinhos. Eu não entendi a pergunta. A Ludmila, todas as palestras vão estar no coletivo.semanadolinux.com.br. Tá? Vou digitar aqui de novo para vocês. coletivo.semanadolinux.com.br. E na verdade lá vai estar linkado para o YouTube. Mas se você colocar lá e se inscrever, você tem um fórum, tem um canal, você pode bater um papo, você pode fazer amizades, essas coisas todas. Pessoal, vou só encerrar. Eu queria fazer a minha última pergunta, que aí eu vou fazer para todo mundo, sobre a questão do evento em si, tá? Escrevi errado coletivo, tá, gente? É coletivo. Faltou um V aqui. É fome. Já são 10 horas da noite, a gente tá com fome. Não jantou e tal. Tá com fome, não tem problema. Só para fechar, gente. Aí depois a gente vai para as considerações finais, tá? Vou fazer na ordem lá. Pessoal, quando eu criei o evento, todos os congressos online, eles trabalham com a questão de você fechar o vídeo, você fechar o conhecimento, você não disponibilizar o vídeo, não disponibilizar nada, nenhuma informação. Toca o vídeo naquela hora, 9 da manhã, segunda-feira, de 9 às 10. Se não tiver, se o cara perdeu um minutinho, o cara vai ter que comprar um pacote inteiro. Tá? Só que isso não condiz com a filosofia do Linux, que é a questão do conhecimento, né? O que vocês acharam em relação a isso? E eu quis fazer uma comunidade, uma coletividade que pudesse, como é que eu vou dizer? Que as pessoas pudessem participar. O que vocês acharam? Vocês acham que isso é válido? Vocês acham que é uma ideia interessante para os próximos, inclusive para fomentar os próximos eventos?
Ou você acha, Paulo, você tá maluco? Queria, porque a gente tem a ver esse tema aí, comunidade, eu queria de repente passando aí cada pessoa aí, Diego, Jonathan, João e Josemar. Eu achei super válido, principalmente por estar numa plataforma aí que a galera consegue assistir a qualquer horário, consegue agendar para assistir, consegue assistir pelo celular, tem galera aí que tá na correria, que pega o ônibus de manhã para poder trabalhar e tem uma conexão de dados aí que pode ficar assistindo um vídeo lá enquanto tá indo para o trabalho, indo para a faculdade. Se quiser, eu acho que é até uma porta de entrada para conhecer do sistema, já que ele pode assistir a qualquer horário. Às vezes, só o fato dele digitar alguma pergunta no Google pode abrir um Hangout ou uma palestra que está gravada lá e ele conseguir linkar as outras coisas. E é interessante, acaba criando vontade de ir em eventos não online também. No meu caso da Latinoé, do Fizzly, até da Campus Party, que está com um pouco de foco lá na parte de software livre. Eu achei super válida a ideia e gostei bastante. Jonathan. Bom, o Diego aí resumiu bem tudo que eu pensava e eu achei uma iniciativa excelente, né? Até a gente conversou bastante antes de pôr o negócio no ar aí. E o bacana é que todo mundo vai ter a oportunidade de reassistir todos esses vídeos depois, mesmo quem perdeu alguma palestra ou quem perdeu alguma parte de uma palestra. A iniciativa excelente, né? Daí para se aproveitar, inclusive tinha muita coisa, muitas palestras que eu mesmo pude aproveitar aqui de conhecimento que eu não tinha e agora eu passei a conhecer um pouco melhor. Teve muita variedade, né? Desde a área mais técnica, profissional, aí a parte que o Diego cuida de servidores, etc. Até uma outra parte que eu me interesso bastante também, que é a parte de design gráfico e tal. Teve para todos os gostos, tá de parabéns pelo pessoal. Legal. João. Só tenho a elogiar a iniciativa, como o Paulo falou, uma inovadora. Anteriormente a gente tinha outras ações por outras pessoas que tinham acesso, desenvolviam essa ideia de fazer congressos online e vender um pacote. Acho que abriram as portas e permitiram as pessoas mesmos exatamente o que a gente está fazendo aqui, fazer com que a comunidade possa fazer com que mais pessoas estejam envolvidas. Eu acho que essa decisão tem tudo a ver com o assunto desse momento de hoje. Parabéns, realmente foi uma atitude louvável e digna de copiar. Beleza, eu Josemar. Muito bom, espero que volte a acontecer outros, né, e que a gente possa estar interagindo aí. Não consegui assistir todas as palestras essa semana, muito trabalho nos cursos que eu tenho que dar por aí, né, então meio corrido o negócio, mas vou procurar acompanhar aí nos próximos dias as palestras que eu perdi aí. Mas foi muito bom e espero que essa iniciativa não pare por aqui, né, que tenham outros eventos desse tipo para a gente poder participar. Bacana. Só complementando, então, cada um, se quiser deixar uma palavra final aí pro pessoal que está assistindo, enfim, dar uma última palavra aí, última mensagem aí, Diego. Então, pessoal, eu sei que é complicado aí, o pessoal tá de parabéns de estar aí no sábado à noite, em vez de ir pra balada, tá aí assistindo uma galera conversando sobre sistemas operacionais e governo, educação, por que as coisas às vezes não vão para frente. Vou terminando aqui, agradecendo aí o Paulo pelo convite, o pessoal aí, o Jonathan, o João e o Josemar pela companhia aí de sábado à noite. Legal. Obrigado. Próximo, Jonathan. Se quiser deixar alguma palavra final. Bom, eu queria agradecer o convite primeiro, né? A minha primeira participação no evento online de suporte aqui, bastante bacana. A gente fez no Linux toda a cobertura do resumo de todos os dias, na semana do Linux, com as principais palestras que teve e tudo mais. Foi excelente, eu adorei participar, agradeço a atenção dos meus colegas aí, por fazer compartilhar algumas informações com vocês. E quem quiser me achar, depois aqui
do nosso Hangout, cada no grupo de Linux, que a gente se vê por aí. Legal. João? Eu só tenho a agradecer a todos os colegas que participaram e a galera que está bravamente assistindo a gente. Seu som tá ruim, João. Horrível. Tenho que agradecer. Eu espero que outros meses sejam enviados. Obrigado pela atenção a todos. Quem quiser ajudar a Espírito Livre a continuar ativo, dá para o site, a revista o Espírito Livre. Legal. Josemar, última palavra aí. Valeu, agradeço a oportunidade, agradeço a todos aí. Quem quiser acompanhar a gente aí é só procurar no Google, Josemar do Nascimento lá, que vai me achar. Não reparem nas fotos, porque eu dei uma mudada, né, João, nos últimos anos. O ano já foi embora, João, ali. No último ano aí eu dei uma mudada de cara, então qualquer coisa, se achar uma foto meio estranha lá, sou eu mesmo, tá? Só dá uma pesquisada aí, qualquer coisa procura a gente no Facebook também. Só pesquisar lá Josemar do Nascimento que vai me achar fácil. Beleza? Legal. E estamos à disposição aí. Nos encontramos nos próximos eventos aí, online ou presencial, a gente se vê por aí. Legal. Pessoal, só queria dar um último aviso aí para Poliana, que eu não vou estar livre de vocês, tá? Porque a gente está combinando um hangout na quinta-feira, quarta quinta-feira, com algumas pessoas. A gente vai mandar e-mail para vocês para avisar, né? Inclusive, acho que provavelmente talvez o Jonathan esteja participando. Vai ser um hangout pós-final. Quer dizer, para a gente conseguir continuar aí fazendo com que a Semana do Linux não termine, né? Porque eu acho muito ruim você fazer um congresso, põe um monte de energia em cima, um evento, acabou o evento, e aí? Né, Jonathan, o que você acha? Acabou o evento, e aí? O que a gente faz? Né? Um monte de gente assistiu, né? Esse tipo de coisa aqui não para nunca, né? Tem que estar sempre fomentando aí o pessoal, porque a Semana do Linux é um evento que marcou, né, a internet, especialmente esse mês, eu diria assim, chamou bastante atenção, pelo que eu pude ver entre os usuários, eu vi bastante comentários, só que tem que ser todo dia a dia do Linux aí, todo dia a dia do software livre, não só uma semana. Legal. Eu vou mandar provavelmente na segunda-feira um e-mail para vocês, fazendo o status da semana, né? Como é que foi, como é que não foi. E aí provavelmente vai ter um outro com aviso de um hangout, mas aí vai ser hangout, não vão ser mais palestras gravadas, vão ser hangouts. A gente de repente pode começar a fazer enquetes. Pessoal, o que vocês querem falar? Eu quero ouvir falar sobre jogos educacionais. Aí a gente chama o Josemar. Eu quero ouvir sobre, sei lá, Samba 4, por exemplo. A gente pode chamar o Diego, não sei se ele é a especialidade dele, ou o Fire, o Deb, enfim. Aí o Jonathan, quero ouvir falar sobre Linux para usuários. Chama o Jonathan, entendeu? Geralmente o horário vai ser entre 8 e 8 e meia. Entendeu? Esse horário que o pessoal já chega em casa, já está tranquilo. Ou a pessoa fica na faculdade um pouquinho a mais, de 8 às 10, ou a pessoa, enfim, vai para casa cedo, janta correndo e assiste o webinar. Tá bom? Beleza. Pessoal, obrigado pela participação, Diego. O Diego, vou dar uma declaração aqui, o Diego, ele estava na reserva, né? O Juliano não pôde vir. Liguei hoje de manhã pro Diego, o Diego se dispôs, boa vontade, ajudando aqui, complementou muito brilhantemente o webinar. Obrigado, tá, Diego? Isso, o Jonathan também, com a sua comunidade, seu trabalho de estar sempre defendendo o Linux, né, a bandeira do Linux. E o Josemar também, né, que está estudando. Pessoal, Rogério, a palestra do Luiz Cavaleiro, ele deve mandar pra gente, tá? E
E aí eu vou postar lá no coletivo, fica tranquilo. A Lia tá falando que tem que ter o ano do Linux. Pode ser 2016, pode ser o ano do Linux. Já vai! O porteiro aqui já tá me expulsando aqui, galera. Tá bom? Obrigado, Diego. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Josemar. Desculpa aí qualquer coisa, tá, gente? Domingo às 14 horas. De repente a gente manda um e-mail perguntando qual que é o melhor horário, né? Domingo é um dia meio complicado. Tem almoço dia dos pais, dia da mãe, tem que comer macarronada. Então é meio complicado. Eu prefiro fazer às vezes durante a semana, para não dar divórcio. Eu tô acompanhando aqui o webinar e eu não posso ir na sua sogra. Mas você sempre arruma uma discussão. Uma desculpa para ir na sogra, né? Então é complicado. Mas a gente vai mandar e-mail de repente com isso aí. Tá bom, galera? Então, Valeu. Acabou. Acabou não, vai continuar. Mas enfim, acabou o evento Semana do Linux. A gente se fala. Tá bom? Obrigado, galera. Obrigado, Diego. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Josimar. Obrigado, João. Um abraço.